Structural Patterns, né? Foi um artigo que eu publiquei em 2018 com alguns dos resultados da minha tese de doutorado que eu concluí em 2015. Enfim, eu vou mostrar também algumas correlações do estudo que foi feito em Carajás com outras regiões da porção oriental do Crato Amazônico e adjacências, tá? Para mostrar para vocês um pouco sobre essa comparação em larga escala, né? A contextualização, na verdade, de Carajás dentro de um bloco cratônico, que é o maior bloco cratônico da América do Sul, né? Então, essas correlações regionais elas são importantes para a gente contextualizar o que a gente está vendo em Carajás. Então, vamos começar pensando a análise estrutural nas suas diferentes escalas, né? Aqui eu tenho uma foto de uma lâmina delgada, tá? Para começar assim, da microescala, né? Na microescala eu consigo ver aqui nessa foto que a gente tem uma foliação aqui, nessa posição aqui, né? Essa foliação ela é marcada por anfibólios. Esses anfibólios são de duas naturezas, tem um mais claro, que é uma grunerita, se eu não me engano, e você tem o mais escuro aqui, que são cristais de hornblenda, né? Formando uma foliação, então, de um grau metamórfico moderado, né? Provavelmente, assim, com cristais orientados nessa posição aqui. E aqui, truncando, né? Essa foliação, a gente tem um milanito, né? Um ultramilanito de baixa temperatura. A gente consegue ver que ele é de baixa temperatura porque o contato é muito brusco e a gente tem abrasão aqui dentro do milanito, né? Com os mesmos cristais que formam essa massa aqui orientada na rocha que está à direita, né? Aqui a gente tem os hornblendas e outros anfibólios, enfim, arredondados, esse arredondamento feito por uma abrasão mecânica aqui numa região onde a gente vê uma cristalização, recristalização da matriz muito intensa, né? Então, é um milanito de baixa temperatura pelas suas características descritivas. Então, a gente tem aqui um contraste entre dois fenômenos geológicos diferentes, né? A gente tem aqui uma coisa que aconteceu num nível crustal mais profundo, com uma temperatura mais alta, né? E aqui a gente tem uma coisa que aconteceu no nível crustal mais raso, né? Uma temperatura mais baixa também. Então, independente dos processos, se são progressivos ou não, que geraram essas duas estruturas, né? Essa foliação e essa banda melonítica, independente se eles são progressivos ou não, eles aconteceram em momentos diferentes da evolução dessa rocha aqui, né? Aconteceram em momentos diferentes e mostram para a gente uma sucessão de etapas, né? De evolução. E isso, então, que a gente está fazendo aqui é uma análise estrutural, né, na microescala, tá? Agora, aqui na escala de afloramento, olha, a gente tem um afloramento aqui de um orthogneiss, tá? Com uma foliação, aqui um bandamento gneiss, com uma foliação, uma xistosidade dentro desse orthogneiss, nessa posição aqui, tá? E aqui a gente tem uma banda de cisalhamento, né, uma banda milonítica, ultramilonítica, atravessando esse corpo, né, gnáisico aqui. Vocês observam que a foliação ela foi aqui dentro completamente recristalizada e estirada. A gente vê aqui um padrão do tipo SC, inclusive, mostrando até um movimento, né, uma cinemática sinistral para essa estrutura aqui, né, aparentemente sinistral, a gente não está vendo alineação para ter certeza, mas uma zona de estouramento que parece ser sinistral, enfim, na escala de um afloramento, né? Essa foliação aqui também de um grau metamórfico mais elevado do que essa banda de cisalhamento que claramente se colocou no nível crustal mais raso, onde a recristalização, o strain foi concentrado ao longo da banda de cisalhamento, né? Enquanto que aqui a gente vê o strain mais distribuído na rocha de uma forma mais homogênea, mostrando o nível crustal mais profundo. Então a gente pode fazer análise estrutural em diferentes escalas, mas a gente está vendo, na verdade, a mesma coisa, né? A gente viu na lâmina uma banda de cisalhamento cortando uma foliação metamórfica, que a gente está vendo uma banda de cisalhamento, enfim, uma zona de cisalhamento, já aqui nesse caso, cortando uma xistosidade de grau moderado a alto.
Aí aqui na escala de depósito, olha, a gente está aqui, olha, com uma escala de 500 metros aqui nessa barrinha, né? A gente está vendo o depósito do Salobo, lá de Carajás, tá? E a gente vê aqui o corpo mineralizado, olha, do Salobo, essa parte escura. Ela chega aqui onde tem essa linha preta e ela dá uma voltinha, né? Todos os corpos geológicos aqui do depósito, diferentes litotipos, estão fazendo esse movimento aparente sinistral aqui em cima dessa linha, né? E a gente observa então que tem uma xistosidade na rocha que está orientada aqui nessa posição, que foi medida em alguns pontos aqui, e que controla a estratificação composicional aqui também nessa região, tá? E a gente tem essas bandas de cisalhamento que são discordantes dessa foliação e claramente de um grau também ocorrendo num nível crustal diferente, né? Então a gente também vê aqui nessa escala a mesma coisa que a gente viu na lâmina e no afloramento. Aí aqui na escala de distrito, olha, vocês veem que essa barra aqui já tem 40 quilômetros. A gente está vendo uma imagem que foi interpretada a partir da geofísica, tá? E a partir de imagens de sensoriamento remoto. As linhas pretas são estruturas dúcteis. Vocês observam que essas estruturas dúcteis elas têm um comportamento ondulado, tá? A gente vê uma ondulação importante das estruturas dúcteis. As anomalias magnéticas, que são essas em vermelho aqui, acompanham as estruturas dúcteis, tá? E também estão onduladas. E a gente tem uma trama de estruturas rúpteis dúcteis, tá? Que está pintada em azul nessa direção aqui principalmente, olha, que é o que controla essa ondulação das estruturas dúcteis, aonde as anomalias magnéticas estão encaixadas, tá? Então vocês observam que nessa escala aqui a gente também vê que bandas de cisalhamento deslocam estruturas mais antigas e a gente observa que anomalias radiométricas respeitam mais as estruturas rúpteis dúcteis do que as estruturas dúcteis. Então a gente vê também que tem uma superposição de processos geológicos distintos, né, com assinaturas geofísicas distintas na mesma região. Mas, de qualquer forma, a mesma relação estrutural que a gente viu no começo, a gente vê se repetindo nessa escala aqui. E quando a gente chega aqui na escala de província, que ficou distrito, mas é província, vocês me desculpem, a gente vê também estruturas retilíneas, olha, como essa daqui, por exemplo, como essa daqui, como essa outra aqui embaixo, ondulando feições, tá, mais antigas. Acho que o Felipe teve uma oscilação de internet, mas deve voltar já.
Olá, olá, vocês estão me escutando? Voltou. Tá Tá, me escutando sim. então deixa eu compartilhar minha tela novamente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, abriu. Eu não sei até onde que vocês escutaram o que eu estava falando. Foi bem no começo, quando você começou a falar da província mesmo. Na escala da província, né? Isso. Aqui a gente tem estruturas lineares, tá? Nessa direção aqui, olha, a gente tem uma aqui, a gente tem outra aqui, a gente tem outra aqui embaixo, e a gente tem estruturas curvilíneas que estão sendo controladas por essas estruturas lineares, tá? A gente tem várias estruturas curvilíneas que estão sendo intersectadas por essas estruturas lineares. Então, a gente está vendo os controles estruturais se repetindo em diferentes escalas, né? Isso acontece porque a geologia estrutural ela tem um comportamento fractal. E eu acho muito importante começar a nossa discussão apresentando essa visão, porque é muito importante a gente considerar as relações tectonoestratigráficas, né, que são derivadas dessas relações de corte e superposição que a gente acabou de ver aqui em diferentes escalas, para a gente poder entender a geologia estrutural. É importantíssimo que a gente veja a repetição dos fenômenos nas diferentes escalas, porque se a gente não vir, a gente tem algum problema no nosso modelo. Bom, então a gente usa muito a aerogeofísica para fazer a interpretação na escala de distrito e de província, tá? Não sei até que ponto vocês estão familiarizados com a geofísica. Eu vou falar aqui 3 slides sobre como que funciona a aerogeofísica. Primeiro tem a aquisição dos dados aerogeofísicos. Um aviãozinho como esse que está na tela, ele tem alguns sensores acoplados a ele e ele voa uma malha regular pré-estabelecida, né? Onde as linhas de voo são distantes aqui de uma distância fixa, e esse avião ele voa, faz um balãozinho aqui, voa a próxima linha, faz um balãozinho aqui embaixo, voa a próxima linha, e assim ele cobre toda uma região com linhas de voo. Ao longo das linhas de voo, a gente tem a medição do sinal geofísico, né, de diferentes sensores, por exemplo, magnetometria e gama-espectrometria, e essas diferentes, então, medições em cima das linhas permitem, então, a aquisição de dados sistemáticos de geofísica de uma determinada região. O processamento dos dados aerogeofísicos é pegar o dado de cada uma dessas linhas, tá? Que está aqui, por exemplo, aqui o dado magnético, olha, cada linha de dado que foi medida, ela tem um comportamento senoide, tá? Aqui a gente tem várias linhas de voo empilhadas, tá? Com os seus dados, e a interpolação desses resultados leva à geração desses mapas que a gente está mais acostumado a ver, né? Mapas coloridos, com altos e baixos, que são nada mais do que a variação de sinal em cada uma das linhas de voo, tá? E o processamento dessas imagens gera para a gente um conjunto imenso de imagens que permitem a gente fazer diferentes interpretações baseado nessas informações aerogeofísicas. Aqui a gente tem a interpretação, um exemplo de interpretação de um dado aeromagnético de uma região na Irlanda, tá? Vocês observam aqui o mapa aerogeofísico reduzido ao polo, campo magnético reduzido ao polo. A gente tem anomalias positivas, orientadas nessa posição aqui, NSW, e anomalias negativas pareadas com elas, tá? A gente tem alguns exemplos aqui desse comportamento. E a gente tem feições que rompem essas anomalias nessa direção aqui próxima do leste-oeste, tá? Se vocês observarem aqui nessa imagem, olha, os contatos, então, entre os diferentes domínios magnéticos foram marcados aqui como possíveis contatos geológicos, e essas feições que atravessam os contatos, elas foram marcadas como estruturas, tá bom? Então, a geofísica ela ajuda a gente a interpretar essas feições, né, estruturais que a gente pode ver de uma forma sistemática numa região. E para o Brasil, a interpretação aerogeofísica ela é extremamente importante, porque a gente tem uma cobertura laterítica e regolítica, em muitos casos, né? Regolíticos, a gente tem coberturas de solo
muito espessas no Brasil e, eventualmente, áreas também recobertas por mata. Então, a gente tem a geofísica como uma ferramenta poderosa para o mapeamento geológico e para a prospecção de recursos minerais. Então, mapas aerogeofísicos, né, eles são divididos de acordo com o tipo de sinal que foi captado. Os mapas magnéticos, eles mostram para a gente uma trama magnética que é composta por diferentes anomalias dipolares, tá? E essas anomalias dipolares, elas podem ter profundidades diferentes, tá? E o processamento dos dados, eles vão mostrar para a gente as anomalias podem mostrar para a gente as anomalias estratificadas por profundidade. Nesse caso aqui, a gente tem uma imagem de primeira derivada vertical, onde a gente observa anomalias dipolares, tá? Como essas aqui, que estão orientadas nessa posição aqui, NSW, marcadas na borda por um rosa, no centro por azul. Como isso daqui já é uma imagem de primeira derivada, ela tem duas margens rosas e um centro azul, tá? A posição dos dipolos, ela depende da sua posição no campo magnético da Terra. Regiões mais próximas do Equador, a gente observa geralmente o dipolo no parte do baixo das cores, né? Enquanto que se a gente faz o dado reduzido ao polo, a anomalia dipolar ela vai estar no alto, no rosa. Bom, nas imagens aerogeofísicas, a gente pode ver estruturas. E esse é um ramo da geofísica que se chama geofísica estrutural, né? Ou Structural Geophysics. Aqui a gente tem uma imagem da mesma área, a gente tem duas imagens mostrando a gama espectrometria, né? Uma composição ternária da gama espectrometria. E aqui a gente tem uma imagem da primeira derivada vertical do campo magnético. A gente observa aqui contatos entre domínios gama espectrométricos diferentes, como esse daqui, por exemplo, que acompanham a estratificação composicional interna, né, desses domínios, e a gente observa que esse contato entre esses dois domínios, a estratificação composicional das unidades tangencia esse contato. Isso indica para a gente que esse contato é uma estrutura dúctil, tá? Assim como aqui na imagem de aeromagnetometria, a gente vê a mesma coisa. Os dipolos, eles acompanham a direção da estrutura e tangenciam a estrutura. Eles terminam na estrutura tangenciando-a. Então, isso é um indicativo de que aqui existe uma estrutura, uma zona de cisalhamento. No caso aqui, a gente consegue dizer que ela é dúctil, porque ela acompanha a trama magnética principal. E a gente consegue ver relações de corte e superposição com outras famílias de estrutura. Aqui, por exemplo, a gente vê que essa trama dúctil principal, que está orientada aqui mais ou menos na posição leste a oeste, noroeste, leste, sudeste, né? Essa direção aqui principal, ela ondula, aqui é onde tem essa descontinuidade aqui na trama gama espectrométrica, e também é coincidente com essa grande descontinuidade aqui da trama magnética. E a gente observa que os dipolos ondulam essa estrutura e essa estrutura tem um comportamento, então, rúptil-dúctil, tá? E a gente ainda tem as estruturas rúpteis, como essa daqui, por exemplo, que não tem arraste associado a elas e apenas deslocam a trama magnética e a trama grama espectrométrica, como aqui também, tá? Bom, então agora vamos entrar de fato no interesse principal de vocês, que é o estudo da província mineral de Carajás. Tá? Eu vou, além da província mineral de Carajás, que é esse domínio aqui marcado com esse polígono vermelho, eu também vou falar para vocês um pouquinho sobre essa região aqui, que é o distrito aurífero de Ipitinga, ou a região da Renca, no contato entre os estados do Pará e do Amapá. E eu vou falar também um pouquinho sobre essa região aqui, que é a região do Gurupi, tá? Que fica no limite entre os estados do Pará e do Maranhão. E são duas regiões produtoras de ouro. E eu vou explicar mais à frente por que eu vou fazer esse comparativo entre essas três áreas. Começando então pela província mineral de Carajás. Vocês me dão só um segundo, por favor, que eu vou tentar conectar novamente a minha internet aqui, que eu estou conectado pelo celular. Eu quero ver se eu consigo voltar para a internet
Vocês continuam me escutando? Sim, sim. Tá ótimo. Maravilha. Então, vamos continuar. Vamos continuar, então, aqui com a província mineral de Carajás, né? A província mineral de Carajás, ela é uma província polimetálica, né? Ela tem o tamanho aproximado do estado do Rio de Janeiro, então é uma região realmente muito grande e muito importante do ponto de vista dos recursos minerais, né? Ela é famosinha principalmente pelo ferro, né? A gente tem lá as maiores reservas de ferro do Brasil, algumas das maiores do mundo, onde o teor de corte das minas é de 66%, quase assim, quase o limite estequiométrico do ouro, do ferro dentro da estrutura do óxido de ferro, né? Então, assim, é um absurdo e é um ferro extremamente fácil de ser extraído, porque ele tem um processo supergênico em cima que o deixa muito friável, né? Então, o principal carro-chefe da província é o ferro, mas a província também é muito importante por conta do cobre e do ouro, tá? E do níquel, cobre, ouro, níquel e manganês, que são outros recursos minerais que são explorados sistematicamente na região, tá? Existem 2 minas de manganês importantes em Carajás e existe a maior mina de cobre do Brasil, que é a mina do Salobo, depósito IOCG. A gente vai ver um pouquinho mais à frente algumas fotos do depósito aqui nesse trabalho, tá? Então, a província mineral de Carajás, ela tem um embasamento arqueano, né? Ela está aqui, olha, deixa eu colocar o ponteiro novamente aqui. Ela está aqui na região do sudeste do Craton Amazônico, né? E ela é o maior bloco arqueano do Craton Amazônico, pelo menos o maior bloco exposto, né? E a província mineral de Carajás, ela tem um norte deformado, né, onde as estruturas lineares são significativas, e ela tem um sul aqui com um comportamento onde as rochas se comportam com as formas típicas de terrenos granito greenstone, né? A gente tem formas arredondadas, TTGs e greenstone belts associados então a um ambiente que é típico do arqueano, né? Esses terrenos granito greenstone. E a parte norte, a gente tem esse comportamento mais linearizado, tá? Onde a gente tem uma bacia neo-arqueana sobre o embasamento mesoarqueano importante, que é a bacia Carajás, né? Também conhecido, o seu preenchimento é conhecido como supergrupo Itacaiunas. E vários corpos graníticos de diferentes gerações encaixados nessa região aqui. Carajás é limitado ao norte com rochas de idade paleoproterozoica, idade de cristalização ou de transposição, né? Como é o caso desse domínio aqui, por exemplo. E a leste pela faixa araguaia, que é uma cobertura sedimentar neoproterozoica que onlapa o domínio arqueano, e a oeste por coberturas vulcano-sedimentares e granitoides do domínio Iriri-Xingu, de 1,88, associadas a Silício Clipe do Atumã. Carajás tem uma história evolutiva complexa, né? Eu falei rapidamente aqui sobre a estratigrafia. A gente tem um embasamento, então, TTG e Greenstone Belt de 3 a 2,97 giga-ano. A gente tem depois um pulso de magmatismo cinemático, uma deformação em torno de 2,85, onde a gente tem uma deformação importante, que a gente chama regionalmente de D1, e tem depósitos de ouro associados a essas estruturas, ouro orogênico mesoarqueano, principalmente no sul, né, na região da Serra da Sapucaia, da Serra das Andorinhas. Depois a gente tem em cima desse embasamento, a gente tem a deposição de uma bacia sedimentar, que eu falei aqui agora para vocês, né, onde tem o supergrupo Itacaiunas. O supergrupo Itacaiunas na base tem rochas vulcânicas, principalmente máficas, mas também ácidas e intermediárias. Tem um horizonte de Greenstone Belt, que é conhecido como, de formações ferríferas, que é a formação Carajás, né, onde a gente tem os principais depósitos de ferro da região. E depois a gente tem por cima uma cobertura
vulcano sedimentar, que é o grupo Igarapé-Cigarra, formação Serra da Bocaina, enfim, tem quer dizer, grupo Serra da Bocaina, formação Igarapé-Cigarra, que recobre as formações ferríferas bandadas. A gente tem um magmatismo bimodal, plutonismo bimodal associado à bacia, com complexos máficos ultramáficos ulcamadados e granitóides do tipo A, que se encaixam de forma quase que síncrona na colocação da bacia, e tardiamente, até em torno de 2,57 gigaannum, a gente ainda tem magmatismo do tipo A se instalando na bacia por diferentes processos. E associado, então, a toda essa evolução, a gente tem depósitos magmáticos hidrotermais de várias naturezas, né? A gente tem depósitos exalativos de fundo marinho, com ferro e cobre e zinco, na região de Carajás, né? Como, por exemplo, o depósito Pojuca, e os próprios depósitos de ferro, né? De Carajás são associados a esse protominério relacionado ao arqueano. A gente tem depósitos magmáticos de níquel e PGE, né, elementos do grupo da platina. E a gente tem pelo menos 2 pulsos conhecidos de depósitos IOCG, um em torno de 2,7 e outro em torno de 2,5, que ocorrem associados espacialmente, cronologicamente e também provavelmente geneticamente aos granitóides do tipo A. Depois a gente tem uma bacia sedimentar, que é a formação Buritirama, que se instala na borda norte desse objeto geológico, que depois é invertida com a colisão dos domínios paleoproterozoicos que estão ao norte. E a gente tem, tardiamente, em relação a esse processo paleoproterozoico, a gente tem a deposição de uma bacia sedimentar sobre esse orógeno, que é a bacia Águas Claras. Bom, finalmente a gente tem uma deformação intracontinental importante chamada evento sereno, que eu vou explicar mais à frente, e tardiamente uma outra geração de bacias sedimentares e magmatismo que ocorre em torno de 2,0 a 1,88, tá? Em um ambiente dominantemente extensional, quando a gente tem novos depósitos IOCG relacionados a granitos se colocando na província mineral de Carajás. Então a gente tem uma série de sistemas minerais empilhados, uma evolução tectônica complexa e polifásica ao longo do tempo geológico, uma litodiversidade grande, né, associada a diversos processos magmáticos e sedimentares que são cíclicos em relação aos processos tectônicos, né? E os sistemas minerais de acordo com cada um desses ambientes geodinâmicos diferentes aos quais a bacia e o ambiente como um todo se submete, né? Aqui vocês observam a distribuição dos depósitos de cobre e de ouro da província, e aqui a gente vê as linhas pretas marcando os graus metamórficos diferentes aos quais as sequências sedimentares arqueanas estão submetidas. Bom, então vamos lá. As estruturas mesoarqueanas são aquelas que estão restritas às rochas mesoarqueanas, né? A gente tem aqui exemplos de TTGs, olha, que são rochas de 3.0, nesse quadro aqui da esquerda superior, da esquerda inferior, e a gente também tem um Greenstone Belt na direita inferior, mostrando para a gente diferentes estruturas associadas ao mesoarqueano. E a gente tem no canto da direita superior um granitóide, né, na verdade um tonalito, com uma foliação magmática paralela a uma foliação tectônica, né, uma relação de sintectonismo entre a foliação magmática e a tectônica, granitóides sintectônicos, a deformação D1. Esses granitóides eles variam em idade de 2,87 a 2,85, granitóides deformados, associados à fusão parcial dos próprios TTGs. A gente tem exemplos aqui de bolsões associados à fusão parcial in situ, né, dentro dos TTGs, com essa idade também de 2,87 a 2,85, tá? Depois a gente tem um outro conjunto de estruturas que afetam a região, que são as estruturas riacianas, tá? Essas estruturas afetam a bacia Carajás e para muitos autores essas estruturas, na verdade, elas são
neo-arquianas, né? Existem escolas que entendem que as foliações, enfim, as estruturas que afetam a bacia Carajás, elas se desenvolveram em torno de 2,5 de forma síncrona à colocação de alguns depósitos IOCG. Porém, a CPRM tem feito trabalhos de datação dessas estruturas e de outros aspectos que são correlatos à questão da deformação, e a gente entende que a deformação é riaciana, na verdade, né? E ela aconteceu durante o ciclo transamazônico, enquanto que a colocação dos depósitos IOCG a gente entende como relacionados a um processo extensional. Mas, de qualquer forma, as estruturas então que afetam a bacia Carajás, elas são assim, a gente tem foliações miloníticas associadas a quartzitos aqui na região da Serra do Cinzento, né? Aqui com lineação de estiramento down deep. A gente tem aqui xistosidade de faces anfibolito a granulito em rochas máficas, também na parte norte, né? E para sul, essas estruturas elas vão sendo cada vez mais fracas e relacionadas a graus metamórficos mais baixos. Mas aonde elas ficam mais evidentes é nesse setor norte aqui da província Carajás, no contato com o domínio Bacajá, aonde a gente observa uma consistência de foliações mergulhando aqui para nordeste, né, com lineação de estiramento down deep, ou com uma certa deslocamento sinistral, né, indicando uma transpressão sinistral para a instalação dessas estruturas aqui. Aqui a gente tem as outras estruturas que afetam a região, que são discordantes das estruturas D2 e que são de um nível crustal mais raso, né? Associado ao redobramento e à granulação da própria estrutura D2. Como a gente vê aqui, as foliações associadas ao riaciano estão sendo redobradas aqui nesse processo e também afetando rochas da formação Águas Claras. Então a gente vê um processo de superposição tectônica na região de Carajás. Como a gente viu também nessa foto aqui já, a gente vê a diferença de grau metamórfico entre os dois eventos, né? O evento que a gente chama aqui de D3, ou sereno, e o evento D2, ou transamazônico, para a região de Carajás. As estruturas orosirianas, então, elas estão marcadas nesse mapa aqui de preto, e elas têm esse mergulho preinferencial para sul-sudeste, e lineação de estiramento down deep, mostrando um movimento de transporte tectônico de topo para NNW, tá? E essas estruturas, elas foram datadas a partir de argônio. Eu não vou apresentar os dados aqui, senão não vai dar tempo, mas elas foram datadas nessa idade aqui em torno de 2.0 a 1.96, tá? Para a região de Carajás, que é uma idade compatível com a deformação que acontece na região do Tapajós, para oeste de Carajás. Em relação, então, ao D3, a gente consegue dividir em compartimentos tectônicos a região, né? Mostrando áreas menos afetadas por D3, aqui com essa cor aqui mais escura, e as áreas mais afetadas por D3, com esses compartimentos aqui embaixo. E a gente observa o seguinte, que a gente tem uma tectônica mais frontal associada aqui a um ângulo mais baixo, em que as foliações S2 são retrabalhadas e rotacionadas em relação à sua posição original. E a gente tem aqui domínios onde a deformação ela é mais íngreme, associada a esse D3, e a gente observa que as foliações anteriores S2 ficam mais verticalizadas. Tá? Então, a gente observa que o D3 ele é importante na geometria das estruturas pretéritas, ele rotaciona os blocos diferentes, que tinham uma diferente configuração antes do D3, né? Os blocos são rotacionados e imbricados com esse comportamento de topo para norte e noroeste. Daí a gente tem as estruturas tardias, associadas à colocação dos granitóides de 1,88, tá? Estruturas extensionais, rúpteis, dominadas por fluido. A gente observa sempre essas brechas com preenchimento hidrotermal, mas também um comportamento em quebra-cabeça, mostrando que foi um movimento extensional. E aqui a gente tem uma brecha associada ao depósito de Serra Pelada, com ouro visível dessa mesma geração aqui, né?
E, finalmente, a gente tem as estruturas que a gente chama de D4 na região, que são estruturas brasilianas, distais em relação ao orógeno araguaia. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, um dique máfico de 750 milhões de anos, sendo cortado por ultramilanitos de baixa temperatura, muito restritos. Né? A gente consegue ver aqui que o dique tem uma estrutura ígnea poiquilítica preservada, e essas bandas de cisalhamento atravessam essa estrutura. E a gente também tem algumas granulações em chevron associadas às margens do orógeno araguaia, bem restritas. Bom, então a gente consegue ver nessa imagem aqui, que é uma imagem do artigo que eu publiquei em 2018, né? Algumas seções geológicas, olha, a D e a E, elas estão orientadas, né? A C, a D e a E, elas estão orientadas aqui, olha, o norte está aqui nesse lado de cá, não, desculpa, o norte está aqui do lado de cá, né? E o sul está aqui do lado de cá. A gente observa essa divergência tectônica das estruturas D3 de topo para norte aqui, né? Norte e noroeste. Na C, na D e na E, né? A gente observa essa divergência, assim como nas seções A e B, que estão aqui, olha, A e B, nessa direção aqui, a gente observa a divergência tectônica do D2 de topo para sudoeste, tá? Ou seja, a deformação transamazônica, ela empurra os blocos proterozoicos, paleoproterozoicos sobre a província e tem um transporte tectônico de topo para sudoeste, enquanto que essas estruturas aqui em preto, elas mostram a divergência tectônica ao contrário, para norte e noroeste aqui, e um grau metamórfico de desenvolvimento muito mais baixo, né? De face xisto verde, a subxisto verde. Então, a gente está vendo aqui uma explicação um pouco mais complexa daquela relação que eu mostrei para vocês em diferentes escalas no começo da apresentação, né? As estruturas, então, dúcteis, elas são do evento transamazônico, e essas dúcteis rúpteis desse segundo evento que se chama Sereno. Bom, usando a geofísica, então, a magnetometria e a gama-espectrometria, a gente consegue fazer essa mesma interpretação para a região de Carajás inteira. Tá? Aqui vocês veem em vermelho as estruturas mesoarquianas, restritas aqui ao sul da região, né? Onde tem exposições do embasamento. Tá? As estruturas transamazônicas, principalmente no setor norte, mas também se prolongando aqui para baixo, só que reativadas tardiamente pelo evento Sereno, que são as estruturas em preto. Então elas acabaram ficando em preto, as estruturas mesmo que sejam mais antigas, nesse mapa aqui acabaram ficando em preto, que deslocam então e movimentam, rotacionam os blocos que foram deformados no Arqueano e no Proterozoico e empurram tudo para norte e noroeste. Tá? Tardiamente a gente ainda tem as estruturas em branco aqui, que são estruturas relacionadas ao brasiliano, tá? Da borda aqui do orógeno araguaia, e são bastante restritas e francamente rúpteis a rúpteis dúcteis quando a gente se aproxima aqui da parte leste. Tá? Eu peguei aqui um modelo do professor Pinheiro, da UFPA, para mostrar para vocês que a relação geométrica entre essas duas estruturas, né, é muito semelhante, mostrando que há coincidência nas interpretações regionais sobre a forma das estruturas, só que o avanço que a gente está propondo aqui com esse trabalho, a partir da geofísica estrutural e a partir dessas relações de campos de microtectônica que a gente está agregando ao trabalho da geologia estrutural de Carajás, é que a gente consegue separar as estruturas em grandes famílias. Essas famílias são diferenciadas no tempo por centenas de milhões de anos, e essas famílias representam processos diferentes na evolução da província mineral de Carajás. E afetam também de forma diferenciada os diferentes tipos de depósitos minerais, e sendo que algumas delas são mais ou menos importantes para os controles críticos das mineralizações. Bom, então a evolução tectônica de Carajás, na nossa opinião, é essa, né? A gente tem em torno de 2,85 uma orogênese, que eu vou mostrar aqui depois desse slide, que a nossa opinião já está mudando em relação a isso, né? Que tipo de orogênese foi essa? Aqui está escrito colisão Carajás-Rio Maria, mas hoje em dia a gente entende que isso daqui pode nem ser uma colisão, stricto sensu, e sim um processo geodinâmico
anterior à tectônica de placas, que gerou essa orogênese aqui em torno de 2,85. Depois a gente tem a instalação de uma bacia, né, em torno de 2,76 a 2,70, onde se deposita o supergrupo Itacaiunas, com as formações ferríferas bandadas, os depósitos de cobre e zinco, né, e a granitogênese, que é paralela a esse processo, que está associado aos depósitos IOCGs. Depois, em torno de 2,6 a 2,5, a gente tem um outro processo tectônico extensional, também associado a pulsos tardios desse magmatismo, que a gente entende que pode estar relacionada à fragmentação do paleocontinente Carajás. E, finalmente, no Transamazônico, em torno de 2,1 a 2,07, a gente tem subducção e colisão do bloco Bacajá contra essa margem aqui do bloco Carajás, formando um orógeno, estrutura se propagando para dentro do domínio Carajás. Tardiamente, outro processo orogênico, provavelmente ocorrendo ao sul de Carajás, levou à formação das estruturas que a gente chama de evento sereno, nessa porção que seria considerada intracontinental em relação ao orógeno sereno, estricto senso, que provavelmente está encoberto pela bacia do Parnaíba, a gente não conhece. E, finalmente, um colapso desses orógenos paleoproterozoicos em torno de 1,88, formação das bacias e magmatismo associado ao processo, ao magmatismo Atumã. Né? Em torno de 0,75, a gente tem a abertura da bacia Araguaia, em 0,55, o fechamento e seus reflexos distais dentro da província, e, tardiamente, a gente tem colocação de diques máficos associados ao campi na região de Carajás também. Modelos mais recentes que foram publicados no último ano mostraram para a gente que os processos orogênicos, então, associados ao Mesoarqueano, né, eles podem estar relacionados a um tipo de tectônica vertical que está controlada por drips, né, por gotejamentos relacionados a processos de diferenciação por densidade da crosta, formando, então, uma tectônica do tipo dombos e quilhas, digamos assim, né? Nessa região aqui. A gente tem os dois modelos que saíram no passado, mais ou menos na mesma época, do Ganade de Araújo e do Grandian Costa, né? Aqui nessa imagem, a gente observa que para o Ganade, a gente tem um processo de tectônica vertical aqui, do tipo sagducção, né? Que, por algum motivo relacionado ao manto, simula uma subducção em algum momento, e a gente tem a instalação na superfície de um sistema tectônico que é sintectônico, a colocação desses granitos aqui em torno de 2,87 a 2,83. Né? E para o Costa, aqui a gente tem um processo de domos e quilhas associado a uma deformação transpressiva direcional um pouco mais tardiamente. Bom, a título de comparação, eu vou passar rapidamente aqui por outras duas áreas, né? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar o cinturão Gurupi, tá? Que fica aqui, teoricamente, já fora do cráton amazônico, nessa região aqui, que é uma exposição do embasamento da bacia do Parnaíba, e que é tido como um cinturão aqui orientado nessa posição NWSE, né? E que até 2000, até 2005, era entendido como um cinturão neoproterozoico, tá? Então, marcando um limite tectônico neoproterozoico, uma sutura neoproterozoica. No entanto, estudos recentes aí da equipe da CPRM, principalmente do Evandro Klein e colaboradores, mostrou para a gente que essa estrutura principal aqui, orientada na posição NWSE, na verdade está associada a um orógeno paleoproterozoico, tá? Os granitóides do tipo S, que estão encaixados aqui nas rochas sedimentares, e as próprias rochas sedimentares em si, assim como os ortognáceos migmatíticos de embasamento, têm idades proterozoicas, tá? E associado, então, à evolução do transamazônico, assim como aquelas
rochas no contato de Carajás com o Bacajá. E a gente fez um trabalho nessa região e conseguiu dividir as estruturas em 3 grandes famílias. A primeira família, estruturas D1, nessa posição NWSE, de deformação dúctil, tá? Face xisto verde anfibolito e lineação down deep oblíqua, indicando um vetor de encurtamento aqui na posição nordeste e sudoeste. Nas imagens de MAG e gama, a gente consegue ver essas estruturas associadas à trama dipolar principal na posição NWSE. O D2, nessa região, são estruturas lineares, rúpteis, dúcteis, tá? Que atravessam a área, que tem um padrão em X, mas principalmente nessa posição NSW, e está associado a estruturas frágeis, a crenulações, como a gente vê nessa imagem aqui, olha. A gente tem crenulações em cima de um filito, tá? A foliação principal é transamazônica, e o D2 é essa crenulação que está imposta sobre a foliação. E a gente tem um D3, que são essas estruturas próximas do norte-sul, associadas a uma deformação com vetor de encurtamento principal na posição leste-oeste, e que afeta também, além das rochas transamazônicas, afeta coberturas sedimentares neoproterozoicas que recobrem a região. Então, as 3 famílias de estruturas estão aqui. As estruturas D1 afetam apenas as rochas do embasamento proterozoico, paleoproterozoico. As estruturas D2 também afetam apenas o embasamento paleoproterozoico. E as estruturas D3 afetam o embasamento paleoproterozoico e as coberturas neoproterozoicas da região do cinturão Gurupi, levando a gente a classificar essas estruturas, então, como D1 e D2 paleoproterozoicas e estruturas D3 pós-neoproterozoico ou neoproterozoicas a cambrianas. O distrito aurífero de Pitinga, vou mostrar para vocês agora, tá? Na região aqui marcada por esse polígono vermelho. Esses slides são da Lúcia Rosa Costa, chefe do Departamento de Geologia da CPRM. Eu vou mostrar 2 slides aqui de uma apresentação dela, mostrando para vocês que o contexto geológico da Renca é muito parecido com o do cinturão Gurupi. A gente tem rochas que se cristalizam aqui no Arqueano e no Paleoproterozoico e que são deformadas de uma forma consistente no ciclo transamazônico. E a gente ainda tem o ciclo tardio de reaquecimento da região em torno de 1,98, tá? Então, a gente tem as mesmas 3 famílias de estruturas. Estruturas NWSE associadas ao transamazônico. Esse padrão de estruturas aqui em amarelo, principalmente nessa direção NSW, mas também com um par cisalhante aqui na posição NWSE, afetando a região como um todo. E um padrão de estruturas norte-sul, principalmente rúpteis, mas também rúpteis dúcteis, que afeta essa região aqui, tá? Então, olhando as 3 regiões de maneira integrada, eu queria antes discutir um pouquinho aqui a questão da faixa araguaia, né? A faixa araguaia, ela está aqui nessa parte daqui, ela tem sido entendida pelos últimos trabalhos que estudam a faixa araguaia como um orógeno associado a uma margem hiperestendida. A gente teria um ciclo de Wilson praticamente completo nessa região aqui da faixa araguaia, mostrando que o que está a leste da faixa araguaia e o que está a oeste da faixa araguaia, muito provavelmente é o mesmo bloco tectônico, apenas separado por um orógeno do tipo intracontinental, tá? Essa imagem aqui de sísmica de reflexão profunda que atravessa a faixa araguaia, essa linha preta pontilhada que vocês veem ali, ela mostra a bacia do Parnaíba aqui em cima, né? E o embasamento da bacia do Parnaíba e o contato desse embasamento com o cráton amazônico. A gente observa que a geometria da faixa araguaia é uma geometria típica de rift invertido, né? Tem essa forma aqui de blocos, grabens e hemigrabens empurrados contra o continente, né? E aqui um modelo recente do Rodel et al. Mostrando esse conceito de margem hiperestendida para a faixa araguaia, tá? Mostrando então que o que está a oeste da faixa e o que está a leste, muito provavelmente é o mesmo bloco tectônico.
Então, colocando aqui essa geofísica regional, né, vamos fazer agora a última escala dessa análise estrutural geológico-geofísica que eu mostrei para vocês, né? A gente viu na escala da lâmina, a gente viu na escala do afloramento, a gente viu na escala do depósito, na escala do distrito, na escala da província. Agora a gente vai fazer uma análise estrutural na escala do cráton, tá? A gente viu essas três áreas, né? A gente viu aqui a área de Carajás, a gente viu aqui a área do Gurupi, aqui, e a gente viu a área da Renca, aqui, né? E juntando as informações dessas três áreas, com essas correlações que a gente consegue fazer a partir da geofísica, a gente observa que as mesmas estruturas transamazônicas, aqui em branco, ocorrem nas três áreas, tá? São afetadas por bandas de cisalhamento que estão marcadas em preto aqui, com essa cinemática aparente sinistral nas três áreas, e separando o bloco onde está o cinturão Gurupi do bloco do crato amazônico, a gente tem um padrão de estruturas norte e sul que não chega a romper completamente a trama magnética, mas está associado à faixa araguaia, tá? E elas também têm expressão até mesmo na região do cinturão Gurupi. Então, a interpretação, a análise estrutural em múltiplas escalas permite a gente fazer correlações mais abrangentes, até mesmo nessa escala continental, tá? Bom, gente, eu acho que eu já falei demais, né? Eu falei por quase uma hora e eu queria agradecer então aí a vocês pela atenção, a oportunidade. E estão aqui os meus contatos. Se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, tá? Estou à disposição. Muito obrigado e é isso aí. Muito obrigada, Felipe. O tempo realmente passou voando, nem percebi que já tinha uma hora. Mas agora a gente pode abrir para uma sessão de perguntas também, né, para o pessoal poder debater contigo algumas questões. Então, o nosso chat está liberado. Se vocês quiserem, também podem levantar a mão e abrir o microfone para poder fazer a pergunta diretamente para o Felipe. Enquanto o pessoal pode ir digitando, eu fiquei com alguns 3 questionamentos aqui. Vou até dar uma lida aqui. Inicialmente, a minha questão era em relação aos fluidos mineralizantes e a associação com essas diferentes fases de deformação. Se já tem algum estudo que consegue ver toda essa relação também com o metamorfismo, né? A gente consegue ver aquelas zonas metamórficas, e se há um estudo que dá para perceber diretamente a influência dessas diferentes fases deformacionais com a remobilização dos metais e tudo, ou se não tem como, né? Porque às vezes a deformação fica tão forte que a gente acaba eliminando todo o registro de fluidos primários que a gente tinha, né? Então, eu queria ver principalmente essa questão da associação da deformação com os fluidos. Sim, vamos lá. É uma pergunta que demanda uma resposta longa. Então eu vou tentar ser sintético. Demanda uma outra palestra, tá? Uma palestra mais específica sobre a metalogênese, porque esse tema é muito interessante e eu também trabalho com ele, então eu vou tentar fazer uma síntese para te responder. Bom, em primeiro lugar, a deformação dúctil ela remobiliza qualquer mineralização de sulfeto que seja submetida, né? Porque o sulfeto, principalmente a calcopirita, ele tem uma plasticidade grande, né? Então, assim, quando você olha para a parte norte da província Carajás, principalmente, a gente observa que todos os depósitos eles são estruturalmente controlados e encaixados em zonas de cisalhamento, tá? Essas zonas de cisalhamento, na maior parte dos casos, pela própria geofísica a gente consegue ver isso também, elas são as zonas de cisalhamento associadas às bordas da bacia, tá? A bacia do supergrupo Itacaiunas. Então, são estruturas principais, estruturas translitosféricas, inclusive, associadas à arquitetura original da bacia Carajás. Entende? São aquelas estruturas do rift original que hospedou a bacia Carajás, né? Então, essas estruturas, elas foram posteriormente invertidas no transamazônico, né? Então, a gente tem uma correlação estrutural objetiva
entre as principais corredores estruturais da província e os depósitos minerais. Na minha opinião, não porque os depósitos foram colocados num ambiente transpressivo, mas sim porque os depósitos se colocaram numa fase extensional, e a gente tem algumas evidências para essa colocação na fase extensional, como texturas específicas que a gente encontra nas zonas mineralizadas e outras questões também relacionadas à geoquímica e à geologia estrutural, né? Mas, de qualquer forma, a gente entende, então, que os depósitos eles se colocaram nesse ambiente extensional e, posteriormente, foram deformados por essa deformação transamazônica, né? E, então, existe uma correlação com, assim, na escala de distrito e província, dos depósitos com as principais falhas, especialmente aquelas que limitam as bacias, né, a bacia Carajás, as rochas do supergrupo Itacaiunas, e o embasamento e os granitos, enfim, os contatos principais, os contatos tectônicos principais da bacia com o embasamento cristalino e com os granitóides que estão encaixados na bacia, entendeu? Existe uma correlação geográfica que a gente observa nas imagens, que a gente observa nos mapas, tá? E também existe uma correlação genética cada vez mais clara, né? Porque assim, os depósitos de OCG eles são associados a um sistema mineral que é muito mais amplo do que o próprio depósito, né? A gente está falando, na verdade, de um sistema mineral que é um sistema alcalino, né? Os depósitos de OCG, arqueanos e proterozoicos, eles estão associados a um sistema mineral alcalino, magmático hidrotermal, né? Os depósitos de OCG, eles estão relacionados a essa conexão de reservatórios de metais, principalmente cobre, profundos, né, do manto, com níveis crustais mais rasos. Isso acontece por conta da presença das estruturas translitosféricas que estão relacionadas geralmente a limites continentais importantes, né? E geralmente associados a essa fase extensional, aonde você tem uma descompressão do manto e ascensão de fluidos, tá? E essa descompressão ela também gera processos magmáticos paralelos, né? Ela gera, por exemplo, magmatismo do tipo A na base de crosta, né? Fusão da base de crosta. Assim como a gente tem processo magmático do tipo magmas máficos ultramáficos acamadados, né? Colocação de câmaras magmáticas máficas ultramáficas acamadadas associadas a esse mesmo processo. Então, a gente tem uma mistura de fluidos e uma contaminação desses fluidos no processo de ascensão que vai estar controlado por essas estruturas que são translitosféricas e são as bordas da bacia, né? Agora, a estrutura dúctil em si, ela está associada à inversão dessas estruturas. Então, existe a correlação geográfica e a correlação genética está, na verdade, com o passado que a gente vê sendo obliterado pela deformação. Tá? Depois, a gente tem um segundo processo hidrotermal importante na província, que é o processo associado aos depósitos de 1,88. Né? Esse processo também é um sistema mineralizante alcalino, mas ele está associado a um nível crustal muito mais raso, né? Os depósitos de OCG arqueanos, que aliás são de 2 pulsos diferentes, né? Eles são associados a um nível crustal mais profundo. Tem mais magnetita, são depósitos associados com clinopiroxênio, com olivina, né? Em alguns casos. Então são depósitos mais profundos. Enquanto que os depósitos associados ao IOCG de 1,8 são mais rasos, né? Eles estão associados a estruturas rúpteis, inclusive, quando a gente olha no campo, né? A gente consegue reconhecer a diferença, então, das alterações arqueanas para as alterações proterozoicas pelo estilo estrutural que elas apresentam. As alterações arqueanas, elas estão encaixadas nas foliações, enquanto que as alterações proterozoicas estão associadas às estruturas rúpteis, que são discordantes da trama dúctil principal, entendeu? Então, os depósitos arqueanos, eles são controlados por uma deformação dúctil, enquanto que os depósitos proterozoicos são controlados por uma deformação rúptil. E, independente se as estruturas são arqueanas
ou transamazônicas, como eu acredito que elas são, os depósitos estão encaixados na estrutura, tá? E, assim, a nossa evidência principal para esses depósitos serem pré-tectônicos é a idade das estruturas, porque a gente já datou elas, e o fato da gente observar a transposição de texturas extensionais para texturas compressivas e dúcteis, por exemplo, veios dobrados, veios sintaxiais dobrados, enfim, estruturas dessa natureza, tá? Então, assim, tentando resumir o que você me perguntou, que foi uma pergunta complexa, é mais ou menos isso. Obrigada, Felipe. Faz total sentido mesmo. Muito obrigada. E aí, eu também fiquei com um pouco de dúvida na questão do magmatismo do Nearquiano e a questão das deformações que são reacianas. Aí eu fiquei um pouquinho confusa nisso. Então, existem alguns trabalhos que mostram para a gente que alguns desses granitos foram colocados num ambiente cinemático a uma deformação, né? Aí a gente tem que olhar em vários aspectos, assim, o que acontece, né? Eu não estudei profundamente esses granitos, tá? Então, considerando o que os outros autores colocaram, eu entendo assim que as estruturas translitosféricas que hospedam as mineralizações e que controlam a abertura da bacia Carajás também controlaram a migração dos próprios magmas graníticos, né? E em determinadas profundidades da crosta, mesmo em ambientes extensionais ou transtensionais associados a algum deslocamento direcional controlado nesse ambiente extensional, né? Nesse tipo de ambiente, você ainda pode ter estruturas com certa ductilidade, tá? Principalmente um granito, aonde a temperatura no interior dele é muito maior do que no exterior, então a estrutura de borda desse corpo, por exemplo, pode estar indicando para a gente uma cinemática interessante, né? Que do lado de fora dos granitos a gente não vê. Então, assim, eu entendo que vários desses corpos podem ter se colocado num ambiente extensional ou transtensional profundo, contemporâneo ou tardio em relação à instalação da bacia, tá? Mas a gente está falando não de estruturas transpressivas, na minha opinião, eles estão associados muito mais a um contexto extensional, estruturas transtrativas, tá? Onde a gente também tem a criação de condutos verticais para a migração de fluidos e magmas, mas a gente está num ambiente que está sendo controlado por extensão. Entendi, muito obrigada. E aí, a última pergunta que eu tenho é que você mostrou essa associação deformacional da província mineral Carajás, do cinturão Gurupi e da renca. Eu queria saber também se tem essa forte associação com a evolução metalogenética desses três, que a gente também tem depósitos, né? Então, eu queria saber se tem essa associação. Então, o transamazônico em todas essas regiões gera depósitos orogênicos. Em Carajás, a gente ainda não tem demonstrado que existem depósitos orogênicos paleoproterozoicos, mas a nossa pesquisa na CPRM ela indica com algum, ainda de forma preliminar, que podem existir, tá? Depósitos de ouro orogênico são bastante comuns tanto no Gurupi quanto na renca, tá? Eles têm a mesma idade. Em Carajás, a gente tem uma crosta mais espessa e uma litosfera mais espessa e traz para a gente, então, sistemas mineralizantes diferentes dessas outras regiões que foram fortemente retrabalhadas no Paleoproterozoico, em que a quilha litosférica também provavelmente foi erodida, tá? Então, a gente tem sistemas principalmente orogênicos nessas regiões mais do norte. Em Carajás, por conta da espessura litosférica diferenciada, a gente tem esses sistemas minerais mais dominados por processos magmáticos hidrotermais alcalinos e recorrentes ao longo da história. Certo, muito obrigada, Felipe. Também, se alguém mais tiver algum questionamento, pode falar com o Felipe agora diretamente. Oi, Felipe, tudo bom?
É, Júnior. Oi, Johnny. Já Tudo que estão bom? discutindo Carajás aí, né? Então, na verdade, só para perguntar assim para ti, porque você mostra esse modelo aí polifásico, né, de deformação, que a gente contribui também com isso, né? Mas, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão dessa deformação polifásica, porque ainda tem pessoas que acreditam no modelo de progressão de deformação na região de Carajás. O que você poderia falar sobre essa diferença aí e por que existe isso, né? E de repente, falar dessa diferença e ressaltar o que pode ser feito para que realmente seja assim, batido o martelo e falar assim, não, isso aqui realmente não pode ser jamais deformação progressiva, no caso. Olha, só para vocês saberem, a Juni ela é coautora desse artigo que vocês me convidaram para falar aqui, tá? Mas de qualquer forma, o que eu posso dizer, Juni? Assim, eu tenho a gente tem um conjunto de evidências, né? De geocronologia, de termocronologia, de análise estrutural geofísica, de campo, enfim, a gente tem um conjunto de evidências aí de mapeamento geológico sistemático que mostram para a gente esse encadeamento de eventos, né, que eu mostrei para vocês aqui. Eu acho que o principal argumento, na minha opinião, assim, para ressaltar de que são estruturas, né, essa que eu botei naquela figura, pretas, amarelas, vermelhas e brancas, com idades muito diferentes, é o fato de que elas cortam rochas com idades muito diferentes, né? Algumas daquelas estruturas são restritas às rochas arqueanas, algumas daquelas estruturas são restritas, assim, a rochas de 2,15 até 2,74, e outras famílias de estruturas afetam as rochas de uma forma mais indiscriminada. Então, assim, a gente tem relações claras, objetivas e concretas de corte e superposição que mostram essas diferenças de idade, tá? Obviamente que a gente tem, dentro de cada um desses grandes eventos que a gente está mostrando aí, pelas relações tectônico-estratigráficas regionais, né? A gente tem dentro de cada um desses grandes eventos uma deformação que, sem dúvida, é progressiva, porque a deformação progressiva é o normal, né? Normal é que a deformação seja progressiva, ela começa com uma certa intensidade, ela evolui até um clímax e depois ela tem uma evolução final, né? Então a gente tem sempre um processo progressivo que vai gerar para a gente um registro de, entre aspas, fases, né? Mas que, enfim, a gente pode interpretar de uma maneira integral, né? Mas nesse caso que eu estou mostrando para vocês, não são fases dentro de um processo progressivo. A gente está mostrando que tem estruturas de 2.800 milhões de anos, tem estruturas de 2.100, tem estruturas de 2.000 milhões de anos e tem estruturas de 1.880. Então a gente tem distâncias de até 1 bilhão de anos entre essas estruturas que têm características muito distintas entre si, né? E, assim, não só os nossos dados, como dados recentes aí de geocronologia de outros autores, estão mostrando para a gente, por exemplo, que existem perturbações dos sistemas geocronológicos de depósitos, como no depósito borrachudo, por exemplo, mostrando para a gente idades transamazônicas de 2,09, 2,07, em minerais hidrotermais lá do sul de Carajás, né? Assim como a gente tem também idades de monazita, agora recentemente publicadas, no ano passado, do pessoal da Unicamp e da USP, de 2,00, né? Nessa mesma região, mostrando que esses sistemas tectônicos eles perturbam os sistemas magmáticos hidrotermais e provavelmente também trabalham com a remobilização, né? Então, assim, eu acho que é um campo aberto a questão da geocronologia em Carajás, ainda tem muito que se evoluir, principalmente na geocronologia de eventos tectônicos, né? Mas eu entendo que as relações que a gente observa aqui, elas são assertivas. E, assim, o que eu acho que falta, na verdade, é, mais gente trabalhando com esse tema em Carajás, sabe? Porque, assim, no final das contas, a gente precisa de
de mais gente pensando junto, né? Para Sim. poder conectar os pontos. É verdade. Obrigada, Felipe. Bom, Felipe, muito obrigada pela sua participação e também da Juni. Parabenizar vocês pelo artigo, que é de grande contribuição, né, para o estudo da província mineral de Carajás. E acho que agregou bastante para o grupo de estudos aqui da UNB e da UFG. Agradecer também a presença de todos os alunos que estão aqui com a gente hoje. Essa gravação vai ficar disponível e assim que estiver lá postada no canal do YouTube, eu posso entrar em contato contigo também para te enviar o link para poder compartilhar. Muito Tá obrigada, ótimo. Felipe. Obrigado você, viu? Uma boa noite para todos e para todas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fico à disposição para quem quiser discutir ou precisar de qualquer outra informação. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Tchau, obrigada. obrigado. Felipe, boa noite.